Agora a professora Ariane Silva responde a mais perguntas dos correspondentes de Ópera Mundi. Existe um descompasso entre a escola, da forma como nós conhecemos, né? E a sua organização em disciplinas, horário de aula, enfim, que é muito diferente da educação indígena, né? Então a minha pergunta é em relação à formação dos professores e a própria estrutura escolar. Como pensar em alternativas, em soluções para diminuir esse descompasso e ter uma educação mais inclusiva para a população indígena? A formação de professores indígenas, né, à medida que a escola entrou na comunidade, que eles foram conseguindo seus direitos, também nós passamos a nos preocupar com essa formação, porque ela é primordial para a formação dos alunos indígenas, né? Muitos cursos têm surgido pelo país para a formação dos professores indígenas, alguns com órgãos não governamentais, outros com apoio do governo, né? E tem se pensado na grade curricular primeiro, que vai ser trabalhada com esse professor indígena, para depois se pensar qual é a grade curricular que vai ser colocada dentro da escola. Então, primeiro o professor indígena tem que entender o que é primordial para a comunidade dele, dentro das disciplinas, para depois ele partir para a sua comunidade, fazer as reuniões, entrar em conjunto com outros professores, com o diretor da escola, com o coordenador, e aí sim se discutir como é que a gente vai construir essa grade curricular que valorize a nossa cultura. E se é isso que eles querem, né? Porque a gente já colocou anteriormente que a comunidade vai ter que decidir que tipo de escola ela quer construir para ela. Então, a formação de professores, primeiro, ela é pensada para isso. Como é que eu vou preparar esse professor para compreender como que vai trabalhar a história dentro da comunidade dele? E como é que a comunidade quer que isso seja trabalhado, né? O professor não decide sozinho, é um processo comunitário, como tudo dentro de uma comunidade indígena ocorre, de forma comunitária. Uma coisa que a gente tem que aprender muito ainda, né, para poder ir atrás dos nossos direitos. Como é que nós vamos trabalhar comunitariamente para que isso ocorra? Então, a formação de professores ela acontece dessa maneira. Só que a gente tem que pensar, por exemplo, que dentro de uma formação de professores indígenas, não tem só índio, por exemplo, Bacairi, como eu comentei com vocês. Dentro dessa sala, existem professores de todas as etnias. Então, qual é a busca do professor docente universitário dentro desse curso? É, primeiro, buscar entender aquele aluno, a especificidade que ele traz. Então, são vários professores de etnias diferentes. Então, se debate os valores que cada etnia tem, o que é primordial para cada um, para que aí sim se construa essa formação de professores. Porque, senão, se a gente chegar lá com uma receita pronta e decidir que a grade curricular ela é definitiva, então você desvaloriza a formação do professor, consequentemente, você vai desvalorizar o que ele tem de formação de escola, de construção de escola, né? Dentro dessa perspectiva, os professores vão aprender a construir também o pedagogo que ele é. Né? Ele se descobre, porque é um embate muito grande, é um sofrimento muito grande para o professor indígena. Eu acredito que ele sofre mais do que a gente. Porque eu, enquanto Ariane, enquanto não índia, eu me formei em pedagogia e construí a minha formação como o meu professor como modelo. Mas ele é um não índio, meu professor, sempre foi. Né? Mas eu estou numa sala, eu sou Ariane, uma índia Bacairi, e eu estou numa sala que tem um professor não índio me dando aula, e tenho ele dizendo as questões do conhecimento do não índio, mas dentro de mim eu carrego toda a minha herança cultural. Então, eu chego na escola, a gente conhece relato de professor que sofre por quê? Porque a própria comunidade cobra que ele tenha a postura do professor não índio, porque ele ainda compreende que aquela postura é a melhor, quando, na verdade, ela não é. Né? Ela não é pior, mas ela não é, ela é diferente. Então, o professor indígena ele se descobre como professor e ele se descobre como um professor indígena dentro do seu processo. Então, essa formação é uma formação longa e que também busca aprimoramento. Então, todo o curso de formação de professor tem muito debate, tem muita discussão, tem muito o que valeu a pena, o que não valeu, o que nós temos que melhorar, o que nós temos que trazer de novo, né? O que para uma etnia está sendo super valorizado e a outra por outras questões, né? Por exemplo, a língua, que aquela etnia não tem, mas qual é o outro recurso que ela vai buscar dentro dessa formação para a sala de aula? Então, todas essas questões são muito cuidadosas para a formação de professor. O que é interessante, o que é importante ressaltar, é que a gente tem buscado, sim, melhorar essas formações, né? E espaços e parcerias para que isso ocorra da maneira correta. Agora, a professora Ariane Silva responde a mais perguntas dos correspondentes de Ópera Mundi. Qual é o material didático adequado para os
trabalhar essas questões para serem utilizadas nas escolas que vão se voltar à comunidade indígena? Quando a gente pensa em alfabetização, e quando a etnia, por exemplo, tem a língua dela materna e ela quer valorizar, ela quer revitalizar, ela acha importante que aquilo seja construído, então, a partir disso, ela vai discutir as políticas linguísticas, né? Como é que ela vai construir essa escrita, se precisa ser feita uma reforma ortográfica, se essa reforma vai ser universalizada, por exemplo, no sentido de, eu tenho uma comunidade, eu tenho uma etnia com 2 terras indígenas diferentes, em municípios diferentes. Cada comunidade vai ter o seu dialeto. Na hora de construir esse material pedagógico, qual é o dialeto que nós vamos prevalecer? Então, você chegar e dizer tal comunidade vai ter o seu dialeto valorizado, automaticamente você desvaloriza o outro. E aí, a partir desse momento, dentro da formação do professor, ele vai aprendendo na sua aula, no seu estágio supervisionado, né, nas suas férias dentro da comunidade, a enxergar a escola da comunidade dele. E aí, ele, a partir desse momento, vai começar a construir o seu próprio material pedagógico, né? E quando ele voltar para a universidade, para a faculdade, ele vai ter o apoio do professor, ele vai ter os caminhos para refletir sobre aquilo e decidir e ver se aquele caminho está correto, né? Construir material pedagógico é muito mais complexo, porque depende muito do debate da língua materna, né? A gente tem muitos povos que estão buscando essa revitalização e também temos povos que não falam mais, mas que têm esse anseio por ressuscitar essa língua, né? Por estudá-la, por compreendê-la, para que as novas gerações possam trabalhar isso dentro da escola, para que ela seja valorizada e reconhecida. Porque os indígenas sabem, têm a noção e se reconhecem como importantes fora da comunidade pela questão cultural. Então, à medida que ele se alfabetiza, que ele sai da comunidade indígena e vai para a universidade, ele sabe que quanto mais valorizada for a sua cultura, mais valorizado ele será aqui fora, né? Tanto que a gente tem muitos casos de preconceito justamente por isso, porque as pessoas não reconhecem o indígena só em olhar para ele. Às vezes, o fato dele estar numa universidade, muitas pessoas discriminam. Por quê? Porque veem como ele fora do seu ambiente, mas ele sabe que o melhor caminho que ele tem para sobreviver e para valorizar a sua cultura é a educação.